gente está, assim, lotado de mídia social. Nós estamos falando com o nosso Instagram, nós estamos falando com o Facebook, lá no Haja Paciência, e nós estamos falando também com a rede do nosso amigo, grande amigo aqui, pastor Evancler, também formado em administração. Como a galera está esperando o delay chegar, então compartilhe aí com geral, né, pastor? Compartilhe aí nas suas redes sociais. A galera que está entrando, dá o meu joinha, dá o meu coraçãozinho, dá um abraço aqui, manda um abraço para o nosso amigo pastor Evancler aqui, porque hoje tem muita coisa boa para acontecer e a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês nas nossas redes sociais, a gente precisa de vocês compartilhando, porque muita informação vai sair daqui. Então, meu nome é Wellington Paciência, estou fazendo uma entrevista aqui, um bate-bola com o nosso amigo. Meu amigo, ó, é uma honra, é um prazer ter você aqui com a gente. Fica super à vontade. Eu fiz uma apresentação básica aí enquanto o pessoal está chegando. Sim, verdade. Mas pede aí para as pessoas compartilharem. Fala um pouquinho de você antes da gente começar o nosso bate-bola aqui. Opa, então vamos lá, porque sempre, né, uma oportunidade como essa, a gente tem que aproveitar bastante, né? Então, como já foi falado, estou aqui com o nosso amigo Wellington Paciência, hoje candidato a deputado estadual. Como ele falou, sou pastor, sou formado em teologia, sou formado em administração. A galera que já chegou aí, que está chegando, já também compartilha na minha rede social, já aproveita aí a oportunidade também, já se inscreve também aí no canal no YouTube, né? Porque eu sei que você tem canal no YouTube também. Tem, meu amigo. Estou sabendo aí que tem um canal no YouTube. A gente está precisando de 1000 pessoas, pastor. É verdade. Então, ó, corre lá, já aproveita enquanto a gente está aqui só no início, corre no canal no YouTube lá do Wellington Paciência, se inscreve no canal, ativa o sininho e já começa depois da live, claro, a assistir os vídeos, né? Porque eu sei que tem vídeo bom lá que eu já verifiquei. Tem uns vídeos legais. Como nós estamos falando de política descomplicada, o que nós precisamos levar para vocês é uma coisa só. E uma coisa que eu posso falar até mesmo dentro da Bíblia. Nós estamos falando da verdade. Uma política descomplicada, com muito caráter, com muita honra, com muita informação em que a gente precisa passar dos bastidores políticos que não passam. Exatamente. Hoje a gente tem um assunto muito sério para falar, pastor. Sim, verdade. E esse assunto, ele abrange um povo muito grande, um povo muito forte quando a gente fala de política. Exatamente. Nós vamos estar falando a importância da política dentro das igrejas. Se pode, se não pode, se deve, se não deve. Tem pessoas que não discutem política, não discutem futebol, não discutem nada disso dentro de igreja. É verdade. O que você acha disso, meu amigo? É um desafio, falar de política. Hoje a gente ainda tem um tabu muito grande, né, que é trazer a política para o meio evangélico. Quanto tempo você é pastor? Praticamente 20 anos. Né? Vou fazer 40 anos agora. Novo? Eu fui consagrado com 21 anos, 22 anos de idade, então 18 anos pelo menos aí, mais ou menos eu tenho como pastor. E você falou questão da política, a gente percebe isso, né, durante todo esse tempo na igreja, o quanto é difícil falar de política nas igrejas. Mas eu aprendi uma coisa, Wellington, que eu acho que é muito importante, eu comentei com você um tempo atrás, que eu sempre coloco isso como um desafio para a igreja. Porque se nós não nos metermos com a política se mete com a gente. E isso não só na igreja, mas de uma forma geral, mas as igrejas em si. Porque se hoje a gente tem alguns tipos, né, vamos dizer assim, as pessoas falam privilégio, mas não é privilégio. Na verdade, eu acho que é muito mais uma honra às igrejas, né, é por causa justamente de alguns políticos que representam, né, a igreja de uma forma geral. Então, se eu não me tratar de política, a política vai tratar de assuntos que eu deveria estar tratando e não trato. Mas a igreja não seria um lugar que teria, assim, de repente, sido reservado para falar sobre o amor de Cristo, sobre a salvação, sobre o Evangelho? Velho Testamento, Novo Testamento, por que eu preciso trazer a política para dentro da minha igreja? Eu sempre costumo dizer o seguinte, a política ela não precisa subir o púlpito das igrejas. Existe uma diferença muito grande. Então você não fala de política no púlpito? Não falamos. Né? Quem nos conhece, quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, quem já acompanha, eu sou pastor do Ministério Unificar, né? Então assim, nós temos uma igreja em Bangu, em Paciência, está aqui um pastor amigo nosso, que coordena a igreja conosco, que é o pastor Anderson, e a gente jamais, é um critério nosso, leva a política para o púlpito. Então existem maneiras de você falar de política sem necessariamente você quebrar ali uma ordem de culto, uma liturgia de culto. Né? Então, tem meios para isso, tem momentos para isso, você tem situações que você cria para falar um pouquinho de política, sem necessariamente deixar de falar do principal, como você falou, que é o amor de Deus. Eu costumo dizer que o foco nosso é almas,
Mas para ganhar de almas, a gente muitas das vezes precisa de algumas situações que envolvem a política. Só um minutinho aí, galera. Compartilha aí, conforme eu estou falando com cada um de vocês, desses 3 lugares. Compartilha mesmo com geral. Joga aí para todas as suas redes sociais. Pastor Evancler está com a gente. Nós estamos fazendo o Política Descomplicada de uma forma diferente, num outro horário, tá? A partir dessa semana, nós vamos fazer as nossas lives à noite. Compartilha. Esse pastor que está com a gente é uma pessoa que tem sido muito importante dentro do meio evangélico, porque ele tem trazido uma política da verdade. Mas, pastor, a política da igreja, quando você trata da política dentro da igreja, eu não quero um pastor dentro da política, porque existem muitas regras, normas dentro da Bíblia que vão de encontro ao nosso mundo, né? O mundo secular. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou evangélica também, só que eu percebo que existem alguns contrapontos. Quando a gente trata do homossexual, quando a gente trata da prostituta, porque a gente não pode levar esse âmbito para dentro do nosso coração. Sim. Como é que você lida com isso sendo pastor e falando de política? Então, aí é que eu costumo dizer que as pessoas cometem um erro muito grave, né? Na verdade, o evangelho de Cristo pregado como ele deveria ser, ele é um evangelho de inclusão, ele não é um evangelho de exclusão, né? Ao contrário do que as pessoas falam. Na verdade, o amor de Deus ele inclui todos. A questão da doutrina da igreja, das regras, do que é mandamento de Deus é uma outra questão. Mas em nenhum momento a intenção de Jesus, que é a nossa referência, né, minha referência. A referência é minha. Né? Então, independente da situação, como você falou, seja homossexual, seja prostituta, eu costumo dizer o seguinte: o problema não é a forma que você vem, é a forma que você depois vai querer permanecer. Então, dentro de um conceito da igreja, uma doutrina da igreja, você deve acolher a todos. Né? Então, essa é uma regra fundamental. E ao respeito, o que a gente vê hoje muito, Elton, é que não tem o respeito hoje de muitas lideranças. Né? Então, eu costumo dizer, tanto com relação, como você falou, aos homossexuais, as prostitutas, você precisa chegar até esse povo de alguma maneira. E não é simplesmente falando mal, criticando, tratando até com agressividade, como a gente vê hoje, que você vai chegar até essas pessoas. Mas você, como pastor, vamos supor, você galga um cargo político. Lá na frente, vamos colocar assim, você faria leis que ajudassem essas pessoas, que estivessem voltadas para essa pessoa, até porque elas já são excluídas em excesso. Exatamente. Né? Se ela já é excluída dentro da igreja, e na política, você como pastor, qual seria o seu procedimento? Então, a questão legislativa, principalmente você que vem a deputado estadual, sim, você tem o papel de criar leis, você tem o papel também de proteção, porque o deputado ele tem essa vamos dizer assim, essa perspectiva de socorrer, de cuidar, abraçar. E a igreja, quando você fala igreja, qual é o papel da igreja? É o mesmo. É o mesmo. Né? A diferença é o meio na qual você vai estar desenvolvendo isso. Mas o papel do cuidado é o mesmo, ou pelo menos deveria ser, né? Principalmente que a gente sabe que hoje os nossos políticos, infelizmente, aí não fazem esse papel de proteção. Então, a igreja tem o papel de proteger, sim, de cuidar, sim. Então, o que a gente espera do Hélito hoje? Alguém que possa chegar lá na Câmara e proteger, e criar leis que beneficiem não só um evangélico. Você citou bem, você é um evangélico, mas você não vai legislar para um grupo específico de evangélico. Você vai legislar para o evangélico, você vai legislar para o católico, você vai legislar para o espírita, você vai legislar para o homossexual, para todos. No geral. Exatamente. Esse é um erro de conceito que muitos, até eu posso falar, que dos próprios evangélicos que acabam errando quando assumem um cargo. Né? Eles não estão lá para representar somente um grupo. É claro, evidente que você tem hoje uma bancada evangélica, que a gente conversou naquele dia, sim, que tem um foco mais nessa área. Mais conservador. Mais conservador, exatamente. Eu acho que tem que ter, porque todos como é que eu vou dizer assim, todas as categorias, todos os grupos têm os seus representantes. Isso é fato. Agora, o cuidado, a preocupação tem que ser com todos. Né? Sim. Então a gente está falando aqui, meus amigos, sobre a inclusão social dentro da igreja. Nosso amigo pastor Evancler está aqui com a gente mais uma vez, dando o parecer dele dentro do meio evangélico. Eu tenho uma pergunta importante. Sim. Você já fez obras sociais? Sim. Né? Você particularmente, vamos tirar o rótulo pastor. O Evancler, ele já fez obras sociais. Sim.
qual foi o seu parecer que você tem? Qual a experiência em que você pode estar dividindo com a gente sobre isso tudo? Uma comunidade que você foi, alguma coisa assim? Então, a gente quando faz obra social, nós não perguntamos quem vem para ser atendido se ela é espírita, se ela é católica, se ela é homossexual. Isso é uma experiência legal da igreja. Quando a gente vai para dentro de uma comunidade, como a gente faz lá em Bangu, na Praça da Honra, no Santo André, na 48, como já fizemos aqui em Paciência, o pessoal que está aqui sabe disso, fizemos ali próximo à creche, um trabalho há uns anos atrás muito interessante. Nós não perguntamos, nós não atendemos somente evangélicos. Então essa experiência é a melhor de todas. É o que geralmente é o que deveria acontecer nas igrejas. Você imagina uma igreja atender somente os evangélicos. Então essa experiência é magnífica, porque aí traz o verdadeiro sentido do evangelho, que é você ir até todos, é você falar de Jesus para todos, você atender a todos. Então as experiências que nós tivemos e temos quando a gente faz obra social, elas são maravilhosas, porque a gente tem grupo de todos os tipos de pessoas. E essas pessoas reconhecem, Wellington, o papel da igreja. Lindo. É política. Essas pessoas reconhecem, porque quando você distribui uma cesta básica, como a gente já fez várias vezes, sem ajuda nenhuma, fique claro aqui, do poder público, então a gente faz esse trabalho sem ajuda nenhuma, e as pessoas reconhecem. As pessoas vêm para a minha rede social sabendo que eu sou pastor, e muitas delas espíritas, muitas delas católicas, homossexuais, e por aí vai, e vêm até nós para poder agradecer. Só uma experiência, posso contar aqui algo que aconteceu uma vez? Não posso? Então... Conta assim mesmo, né? Ele vai contar, né? Conta assim mesmo, fala. Pode, mas eu conto assim nós mesmo. fizemos um trabalho uma vez... Dá minha água aí, meu amigo. Qual que é a sua? Qualquer um aí. Então vamos lá. A chique é tua. Oh. Uma experiência que assim, marcou muito, Hélio, é que nós fizemos um trabalho uma vez para emprego, para vaga, cadastro de emprego, que eu sei que o Haja Paciência faz isso brilhantemente. E eu estava uma vez no escritório recebendo algumas pessoas, e chegou uma pessoa lá acompanhada, assim, de segurança, e foi me apresentado como na época fosse o presidente da Associação de Moradores. E eu atendi aquela pessoa. Sabe o nome da comunidade? Ou não pode falar? Agora já tem muitos anos, só acredito que... Tá não, a comunidade eu sei, que é do juramento. Então tá bom. Não, só a pessoa em si. Não, a comunidade. Então, no juramento nós tínhamos feito um trabalho lá social, e uma pessoa foi lhe agradecer. E eu não sabia. Quando ela chegou lá, ela falou assim: pastor, eu estou aqui agradecendo o senhor. Eu falei: você agradecendo por quê? Porque vocês fizeram um trabalho na nossa comunidade e pelo menos 3 jovens de lá conseguiram emprego. E quando conseguiram emprego, o que aconteceu? Eles largaram o tráfico. Eram 3 jovens envolvidos com o tráfico, e esses 3 nós até indicamos mais, porém 3 deles conseguiram passar pelo processo e foram contratados. E eu fiquei feliz ali, só que eu fiquei mais feliz ainda quando ele foi embora. Porque quando ele saiu, dessas pessoas que estavam com ele virou até mim e falou assim: pastor, ele não é presidente da Associação de Moradores. Ele é chefe do tráfico do juramento. E ele nem sai da localidade. Para o senhor ter noção do tamanho do que vocês fizeram, ele se arriscou a sair da comunidade, a vir, na época eu estava atendendo no centro da cidade, só para agradecer o senhor. E ele foi embora. Não conheço a pessoa, não sei quem nome. Mas eu fiquei muito feliz, confesso que aquilo marcou para mim ali. Não, é lindo. A minha vida, porque são 3 jovens tirados do tráfico. Todo arrependido aqui, ó. Mas marca. São situações que quem faz obra social como você que se faz, marcam a nossa vida. Tem outros, mas essa, sem dúvida, para mim foi um momento assim que eu fiquei feliz. Impactado. Porque a gente fez esse trabalho, ele foi mas nós fizemos esse trabalho na Vila Kennedy, na Vila Aliança, toda oportunidade que Quantos não chegaram até você para te comunicar, né? Exatamente, assim, mas quando você tem esse feedback, que eles chamam, isso aí para mim foi maravilhoso. Então, assim, eu sempre fui envolvido, seja na igreja ou fora dela, com outros grupos. Quando me chamam, pastor, vamos fazer obra social, eu vou junto, independente se é igreja ou não. A gente tem um trabalho da nossa igreja, que é Unificando Fora da Tenda, porém a gente tem um trabalho com todos. Me chamou a Igreja Batista. Faça o endereço da sua igreja, caso que as pessoas queiram procurar ou te procurar. Sim, fala pra galera de onde você é. Então, em Bangu, a nossa igreja é na rua Animadores, número 921. Então, em Bangu fica próximo ali ao supermercado Guanabara da rua Rio da Prata. Aqui em Paciência fica no Jardim dos Vieira, pastor? Aqui é rua, porque eu confundo os números, aqui é tudo letra, É rua G, não é isso? Rua G, então ali fica
no miolo de Paciência, atrás da creche. É a creche enorme ali, no Jardim dos Vieiras, exatamente. Tá. Só procurar ali, é considerada a igreja do miolo, né? Fica aí no miolo ali do Jardim dos Vieiras, atrás da creche. Procurou o Ministério Eficaz, a gente está ali. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falando sobre ação social. A gente podia virar a noite aqui, né? Falando sobre ação social, falando sobre felicidade. Eu acredito que para o Evangler, eu não vou usar o termo pastor, porque hoje a gente está numa coisa em que a gente está falando sobre o bem ao próximo, que é muito maior do que todos nós. Exatamente. É maior, inclusive, do que a própria igreja, porque Jesus ele é maior do que a igreja. E Jesus ele é o bem. Então, é indiscutível. Não tem pastor, não tem para ateu, não tem para ninguém. Inclusive, até os próprios espíritas mesmos, eles têm uma obra social muito forte, uma obra social muito grande. Até mesmo maior do que muitas igrejas, tá, gente? Eu posso dizer isso de experiência própria, que os espíritas têm uma obra assim faraônica, onde eu sou ajudado por muitos deles e eu também ajudo a muitos deles. Isso é muito legal. Pastor, quando a gente mescla essa coisa da bondade divina junto com as ações sociais e a gente traça um liminar, eu queria que você desse essa explicação, assim, como isso interfere na sua vida e na vida das pessoas. Então, a gente tem, eu costumo dizer o seguinte, as obras, Wellington, não salvam, mas o salvo faz a obra. Porque a palavra de Deus, aí vou trazendo para o lado evangélico, é importante dizer isso, que a gente tem a salvação não pelas obras, a gente tem a salvação pela graça. Mas só que tem um detalhe. Mas eu como uma pessoa que eu não entendo nada de igreja, o que é salvação pela graça? Então, a graça na verdade significa favor imerecido. Ou seja, a morte de cruz de Jesus nos garantiu salvação, mesmo nós sendo pecadores, mesmo independente de cor, raça, né, de religião, situação, Jesus morreu por nós. Então, assim, o que é interessante entender isso? É porque a própria palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Então eu preciso, na verdade, o salvo que tem a fé em Cristo, que vive o verdadeiro evangelho, ele não tem como abrir mão das obras. Ele pode entender, porque a Bíblia fala que as obras não garantem salvação, mas se ele é um salvo em Cristo, ele tem que ter o desejo de fazer a obra. Ele tem que ter o desejo de ajudar o próximo. Mas e por que antes de eu estar ajudando alguém, até mesmo como evangélico, está lá em Mateus 7, que diz, não julgarás. O primeiro ponto do evangélico é o julgamento. O que acontece com essa pessoa que está ali apontando o dedo? Fala para mim. Aí a Bíblia vai dizer que à medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Né? Então, assim, o próprio Cristo, o Wellington, ele falou que ele não veio para ser juiz. Né? Então, assim, se o próprio Cristo não veio para julgar ninguém, por que eu, né, ser humano infinitamente inferior a Cristo, vou julgar alguém? Né? Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja hoje, na terra, não é julgar. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer lá na frente que nós sim, quando estivermos com Cristo, nós como cristãos vamos sim participar de um julgamento. Mas hoje não é o papel da igreja. O papel da igreja hoje é fazer aquilo que a gente está falando aqui, de ajudar o próximo, fazer com que o próximo seja alcançado de todas as formas. Eu gosto muito de citar, Wellington, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um grande pregador do evangelho, mas ele cita várias vezes a questão da ajuda. Se você pegar os textos, principalmente quem gosta de ler a Bíblia aí, pega o texto de Filipenses e você vai ver Paulo ali elogiando a igreja em Filipos pelas ajudas. Porque ele, inclusive, foi beneficiado. Você acabou de falar aqui de ser beneficiado por um espírita. Paulo, por diversas vezes, elogiou aqueles que enviaram recurso, a ponto de chegar um momento e falar assim, não manda mais não. Caramba! Que vocês estão mandando tanta ajuda que eu nem preciso mais. Então, você vê que o papel da igreja é esse. O que acontece hoje é que muitos abandonaram isso. Muitos deixaram isso de lado. Né? E como você falou, eu sempre falo isso, eu não puxo a sardinha só para o lado da igreja, mas é que você reconhecer que outras instituições católicas, espíritas, têm um trabalho social muito grande, e eu acredito que o potencial que nós temos como a igreja, de um modo geral, quando eu falo igreja, eu não falo aqui de uma bandeira denominacional, mas o papel da igreja ela poderia ser muito maior, porque a igreja tem a sua importância muito grande hoje no meio da sociedade. Jesus Cristo lidou com amor o tempo todo, certo? Tomar minha água agora, posso? Pode. Ele veio como amor e continua sendo como amor até hoje. Uhum. Essa polarização que existe dentro da política,
Entre, eu não posso porque faço arminha para lá, ou eu posso porque eu vou combater o bandido com livro, como é que eu vou combater, como é que a gente lida com essa polarização dentro da igreja? Sim, eu tenho até falado isso com os irmãos que me acompanham, principalmente na igreja. Eu tenho falado muito isso. A igreja agora, Wellington, ela, mais do que nunca, ela está sendo confrontada. Sim. Né? Sim. Então, todos esses tipos de situações... E testadas. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu preciso de todas as formas manter a minha confiança no que a palavra de Deus diz. Então, eu tenho um caráter e eu tenho uma linha, na verdade, que são princípios. Eu costumo dizer para os membros da nossa igreja o seguinte, princípios são inegociáveis. Eu não posso negociar um princípio bíblico para a minha vida em prol de agradar a sociedade ou agradar o mundo. Então, o que a gente está vendo hoje são muitos temas polêmicos, né? Você citou aí a questão do armamento, né? Sim. Mas você tem a questão hoje do aborto, você tem as questões das drogas, né? Sim. Então, ideologia para crianças. Sim, então a igreja mais do que nunca hoje, quem está nos assistindo aí ou vai assistir depois entende isso, ela está sendo chamada hoje a dar uma resposta. Então eu não posso simplesmente ignorar esses assuntos. Eu tenho que ter, sim, a minha convicção, o meu posicionamento. Eu tenho falado isso na igreja. É hora de nós nos posicionarmos. A Bíblia fala que, na verdade, Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Quantos Pilatos nós temos hoje também? Eu não me meto nisso não, deixa pra lá. Né? Só um adendo. Pilato lavou as mãos, podemos salvar o Cristo. Podemos salvar, exatamente. Então, você vê por aí o papel da igreja que não é de agora. O papel da política na igreja, Wellington, ele é desde sempre. Né? A gente sempre foi, na verdade, líder, governos, a gente participou de vários governos, nós tivemos reis, né, que, né, se é Batista, eu falo que Batista conhece muito de Bíblia, meus professores no seminário, os melhores eu falo, eram os batistas e os presbiterianos, então eram sensacionais. E a gente vê que desde o início, Wellington, os líderes que se levantaram evangélicos, por isso que a palavra de Deus diz feliz em relação cujo Deus é o Senhor, eles tiveram um papel muito importante. Fundamental. Então, você tem líderes, desde o mais conhecido talvez, que é Davi, mas você tem Moisés, que também é outro que liderou o povo, é um papel político. Né? Sim, não deixa de ser liderança. Sim, né? Então, as pessoas ignoram isso. José, como a gente vai do lado do faraó. Que eu falei nesses dias, a gente conversando. Então, assim, são pessoas que tiveram um papel ícones, né? Ícones. Eu citei pra você, não sei se eu posso falar aqui do que a gente falou de José. Não, pode não. Você não deixa, né? Falar. Mas eu vou falar assim mesmo, como eu disse. Falta de respeito total. Eu falei, a gente estava conversando e uma pessoa abordou, né, a gente, e eu falei o seguinte, José não foi escolhido por Faraó por ser um homem de Deus. Não. Até porque ele era um montão de Deus. Você imagina, ele tinha uma série de pessoas. Um panteão. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, Deus criou, a gente costuma dizer que Deus cria os seus meios para realizar os seus fins. Então qual era o fim que Deus queria para José? Que se cumprisse uma promessa, um sonho que ele tinha recebido lá atrás, de governar a todos. E aí você vê, Faraó, ele tem um sonho, né? Posso falar aqui um pouquinho? Só posso, né? Não sei ficar falando aqui não, mas eu vou falar. Gente, tem horário, pastor. Mas só para resumir aqui. Vigília. Só para resumir aqui, Faraó tem um sonho, ninguém no reinado dele interpreta aquele sonho, é avisado que José tinha um dom de interpretar, José interpreta, o Faraó entende que aquela interpretação é verdadeira, e aí ele vai querer questionar o seguinte, bom, se vai ter fome durante um período tão longo, né? Quem é que vai assumir, então, a responsabilidade de organizar o Egito? E aí, ele não pergunta se tem crente, se tem homem de Deus. Se é egípcio ou se é hebreu. Se é hebreu. Ele pergunta quem é o quê? O mais preparado. Capacitado. Quem é o mais capacitado para aquilo. Sim. E quem é que, na verdade, era o mais capacitado? José. Então, José foi escolhido por isso, pela sua capacitação. Então, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Nós estamos... pelos meandros da Bíblia, nós estamos falando sobre Jesus, mas gente, o que eu queria deixar para vocês hoje muito claro é o seguinte, nas suas escolhas, principalmente nas suas escolhas políticas, se eu estiver errado você me corrige, tá, pastor? Procure pessoas capacitadas. Não importa se sejam evangélicos, não importa se sejam espíritas ou até mesmo ateus, mas
Vejam o passado dessa pessoa, como o faraó viu o passado de José. Sim. E percebeu que o passado de José era um passado limpo, um bom passado. E ele tinha a capacidade de estar negociando uma boa política para todos, hebreus, egípcios, como acontece hoje no nosso meio, onde nós não podemos pegar um pedaço e dizer que esse pedaço ele é único. Sim. Ele está num todo. Não é isso, pastor, que tem que acontecer? Sim. E por que eu citei o exemplo de José aqui? Porque acontece, a fome atingia o mundo inteiro naquela época, né? O mundo conhecido ali. Então, quando José ele ficou à frente da administração, ele não entregava comida só para os hebreus. Ele não podia atender só quem era da mesma religião que ele. Perfeito. Né? Perfeito. José foi colocado para governar o Egito e ele atendeu a todos. Então, por isso que eu trago aí aquele início que a gente conversou. Se eu tenho um representante evangélico, ele tem que entender que ele não vai governar só para o evangélico. E a gente tem um exemplo disso que é José, que foi muito bem sucedido. Extremamente. Né? Extremamente organizado, que atendeu a sua família, atendeu os estranhos, países, nações em desespero foram atendidas por José. Nações, diga-se de passagem, pagãs, né? Que ele poderia, se não tivesse a sabedoria de Deus, dizer assim, não, vocês eu não quero atender, não, vocês adoram a deuses aí que nós somos contra, que a gente não acredita. Você morre de fome e eu vou comer bem. Exatamente. E não foi isso que José fez. Então a gente tem exemplos bíblicos, Wellington, importantes nesse quesito. Né? E a gente não vai nem jogar pesado, que se jogar Jesus aqui é mais pesado ainda. Olha só, eu vou jogar pesado com você agora. Eu vou jogar pesado com você. Vamos lá. Então, hoje, pela experiência em que eu tenho visto, o evangélico ele precisa ter uma obrigação dobrada com o povo. Sim, verdade. Ele não pode ser somente um administrador da própria renda. Exato. Ele tem que ser um acolhedor, um agregador e entender o sentimento de outros, sem soberba. Exatamente. Você tocou agora num assunto aí, por exemplo, e a gente falou de capacitação, e como é que eu vou atender alguém, Wellington, se eu não tenho condições? Não tem como, cada um dá aquilo que tem. Então, assim, eu li um livro, não vou citar aqui o que eu não lembro o autor, mas me chamou muita atenção porque a gente tem uma resistência muito grande. Política, a gente fala de política na igreja, a gente fala de dinheiro. A gente tem uma resistência. E quando eu li esse livro, o autor ele vai falar o seguinte: como é que eu vou ajudar pessoas se eu mesmo não tenho condições nem de me ajudar? Né? Então a gente falou de uma capacitação. Para mim atender pessoas, primeiro eu tenho que ter o amor. Lidar com pessoas... Obrigatório. Se você não tiver amor, você não vai atender nem o próprio crente. Não. Uma pessoa que ela não tem o amor de Deus, nem com a igreja ela vai ter dificuldade de atender um crente, ela vai ter... Não vou nem dizer de outras religiões ou fora disso. Não vai. O próprio irmão ele não consegue. O próprio irmão ele não consegue. Então você falou assim, capacitação. A gente tem, primeiro, capacitação de Deus, que eu acho que o primordial é o amor. A maior capacitação que a gente pode ter de se lançar é ter o amor de Deus implantado em nós. A segunda é a capacitação literal, Wellington, que é você se preparar, você buscar conhecimento, você agregar com pessoas que fazem isso. Por que eu não posso sentar com o Wellington Paciência para trocar experiência, para ver o que o Wellington Paciência está fazendo ou tem feito no AJA? Quais são as obras, né? Quais são as obras, de que maneira está sendo feito. A igreja, muitas vezes, ela se fecha muito no mundinho dela. Né? E vale a pena você... E acaba excluindo os de fora, né? E às vezes você exclui. Então, você às vezes quer fazer uma obra social e quem está aqui nos assistindo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no canal no YouTube, né? Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí então, curte, compartilha, comenta. Quem assistir depois também... Pastor Banqué. Então, é importante a gente frisar isso. Nós precisamos buscar capacitação. Você precisa ir atrás. Durante muito tempo, a igreja ela não investia em capacitação. Né? Eu sou de uma linha atual, vamos dizer assim, que hoje eu incentivo os meus jovens a estudarem, a fazerem faculdade, eu incentivo os meus jovens a fazerem teologia. Antigamente, na minha época ainda, os meus pastores falavam, não faz isso não faz teologia não, para que teologia? Né? E hoje nós incentivamos. Então, da mesma forma que o incentivo, hoje a gente tem advogados, hoje a gente tem contadores, hoje a gente tem uma série de profissionais de fisioterapia. Né? Você coloca ambição na cabeça das pessoas, uma boa ambição, né? Exatamente. Então, como é que, por exemplo, hoje numa obra social você sabe disso, como
é que eu vou dar um atendimento jurídico e muitas vezes eu não tenho um advogado na igreja? Então eu vou ter que recorrer a alguém, eu vou ter que recorrer a um advogado que às vezes pode ser nem evangélico. Se eu tivesse investindo em capacitação na minha igreja, como hoje, graças a Deus, nós temos, né, advogadas dentro da própria igreja, que quando a gente faz um trabalho social, a gente pode contar. Você imagina um fisioterapeuta, como a gente tem um dentista, né, um médico, por que não dentro da igreja? Né? Por que não se capacitar? Por que não estudar e investir? Então, é por isso, Hélito, que a minha esperança em homens como você, em pessoas como você, lá nos representando, vem um olhar para esse lado. E a gente ter pessoas cada vez mais pensando nisso dentro das igrejas. Não só dentro das igrejas. Sim, eu falo que puxando essa agenda. Mas eu vou colocar num âmbito aqui mais amplo, claro. Mais amplo, né? Nós precisamos ter pessoas capacitadas dentro dos barracões, dentro dos centros espíritas. Sim. Nós precisamos ter pessoas capacitadas através da nossa conduta de amor ao próximo. Vamos errar. Vamos. Ninguém é perfeito. Mas quando um verdadeiro cristão, ele erra, ele tem a coragem e a obrigação de pedir desculpas. Então, e essas desculpas é de coração. Porque isso se chama perdão. E é exatamente isso que a gente aprende. Então, quando eu falo de capacitação, eu posso até falar pelo meu amigo pastor, nós estamos falando em capacitação, em empregos para todos, sem a menor distinção. Sim. Ele está falando sobre a igreja porque ele é o pastor, mas nós dois compactuamos da mesma ideia política. E é exatamente sobre essa política limpa, honesta, de acolhimento e de colocar pessoas que, não só como nós estávamos falando, pessoas deficientes também, sim, dentro do nosso programa, como nós estávamos falando sobre autistas, eu vi uma menina de cadeira de rodas em que a gente precisa atender, nós estamos falando de cuidado com animais, nós estamos falando do meio ambiente, isso engloba, desculpem, tá? Para quem não acredita, mas isso engloba um poder sobrenatural que está acima de todos nós e ninguém pode negar. Você tocou num assunto aí, Wellington, importantíssimo, né? Que tanto eu e você a gente troca, né? Vem trocando experiência, antes de entrar na live a gente está falando, né? Quem me conhece sabe, quem não me conhece vai saber agora. Eu tenho um filho especial, né? Um filho autista, lindo. Né? Que é o Nicolas. E, assim, eu tenho vários amigos que têm também hoje, a gente tem uma certa comunidade, assim, de pais de autista. Eu tenho um amigo que tem uma filha cadeirante. Eu vou fazer bem um programa para essa galera aí. Pode contar comigo. Pode me cobrar, tá, pastor? Olha, tá aí. Eu vou ganhar. 19857, Wellington Paciência. Eu vou ganhar de verdade. Sim. E nós vamos estar juntos nesse projeto aí. E, assim, a gente vê a dificuldade, né? Esse amigo, a gente vê carro adaptado, né? Toda uma situação de locomoção, de acesso, né, a exames, a órgãos públicos, né? Então, assim, o teu papel como deputado estadual é criar meios para que esse público venha conseguir ser, pelo menos ali, ter o mínimo hoje, porque acho que nem o mínimo a gente tem hoje. Não tem nada. Não tem nada. Hoje, você fala muito, você tem... É claro que na questão do autismo em si, hoje, a gente vê uma divulgação um pouco maior, mas ações concretas mesmo, não tem. Vou te falar uma coisa aqui por experiência. Vários pais que eu conheço, Wellington, não conseguem um laudo do seu filho. Para aposentar. Eu posso dizer para vocês assim, que nós conseguimos, graças a Deus, Deus usou pessoas para nos ajudar a trilhar o caminho ali. Então, o meu filho especificamente, eu louvo a Deus porque com 3, 4 anos de idade eu já tinha o laudo do meu filho, mas não é a realidade, Wellington. Não é. Não é a realidade. Não. A maioria não consegue laudo. Quem está nos assistindo aqui, pais, autistas, sabe o que eu estou falando aqui. Filhos especiais, seja cadeirantes, sabe o quanto é difícil você muitas vezes conseguir um laudo. Senhores e senhoras que descobrem depois da idade, que ainda não sabem mais daquilo ali fechado. Exatamente. Então, assim, é muito difícil. A gente precisa de representantes que possam brigar pela gente, estar ali. Então, é um grupo hoje que eu sei que está crescendo. Estatisticamente hoje, a gente tem aí cada vez um número maior de filhos autistas. Eu posso me arriscar uma coisa, pastor, isso aí eu acho que é a própria evolução, sabia?
eles são maravilhosos. Sim, isso não é... É a evolução humana. É inegável. A gente chegou num ponto tão nojento do ser humano, tão falso, tão hipócrita, tão constrangedor, que o autismo ele não tem nada disso. Ele na tua lata, ele manda o que ele acha, ele manda o que ele sente. Ele manda aquilo em que você precisa ouvir em qualquer momento. Então, o homem no sentido, no âmbito do mundo, ele está precisando de uma renovação. Sim. Eu posso dizer que o autismo ele veio de uma forma evolutiva. Daqui Exatamente. a pouco nós seremos a minoria. Então, assim, você falou nisso aí, né? Então, assim, você falou de minorias, né? Hoje, talvez ainda somos, né? Talvez não somos a minoria nessa questão, mas a tendência natural é esse número não só... Eu digo nós os neurotípicos, tá? Porque o que acontece eu também? sei, eu entendo o termo. Por que na verdade é importante a gente dizer isso? Né? E eu falo por mim, tá? Muitas pessoas falam, eu subi no púlpito da nossa igreja e eu avisei que meu filho era autista, tinha um laudo da medicina. E algumas pessoas me questionaram assim, poxa, mas o senhor é pastor, vai falar que seu filho é especial? Eu falei, por que eu não vou falar? Então, esse é um dos graves problemas e um dos grandes desafios que nós temos. Hoje, muitos pais se escondem. Quantos autistas que, por vergonha, preconceito? Medo, vergonha, preconceito. O autista sempre, durante muito tempo, foi tratado como uma pessoa doida, né? Não se tinha, por não se ter o laudo, muitas das vezes, muitos autistas são considerados até loucos, né? Então, assim, você vê a dificuldade. E o que eu achei interessante, Wellington, quando eu subi no púlpito para falar isso, né, e na minha página, eu tenho uma página no Facebook que eu trato, só procurar lá Ivan Carlos Santos, tanto no Face quanto no Instagram, é tudo padronizado, meu canal no YouTube também, se puder, né? Tem um canal no YouTube também, a gente está aí um pouquinho desatualizado porque eu passei por um processo recente físico, mas cara, a quantidade de pessoas que me procuraram, Wellington, pais, na própria igreja, pessoas que então a gente nem sabia. Como se você fosse médico, né? Diagnostica meu filho! Sim, então assim, você vê pessoas que entraram em contato comigo pelas redes sociais. Poxa, eu tenho um parente. É carência. O que eu faço? Hoje, Wellington, eu recebo muitos contatos nas redes sociais, no privado, de famílias. Pais que estavam abandonando seus filhos porque descobriram, internando, colocando para doação. Então, assim, são coisas que a gente precisa. A igreja tem esse papel. Imagine se eu, como pastor, não tivesse essa atitude. Estou aqui falando, talvez você, pastor, conhece alguém na tua igreja. Na tua casa. Eu digo igreja porque é um desafio. O meu filho tem dificuldade de ficar no tempo. Muita gente que não conhece acha que é agitação, que é pirraça. Então eu faço questão de quando eu chego numa igreja que eu vou pela primeira vez, que eu recebo o convite, eu falo, eu tenho um filho especial, ele vai se comportar assim, mas fica tranquilo, isso aí é o comportamento dele, tal. Então assim, mas muitos não têm acesso a isso. Então, você lá, os representando, vai ser, eu tenho certeza disso, um porta-voz para tudo isso. Eu estou falando de autismo aqui porque eu tenho um filho, mas, como eu falei, tem amigos cadeirantes, síndrome de Down, famílias inteiras. Então, todos esses grupos, eles precisam ser alcançados. E eu pergunto para você agora, será que a igreja ela vai ficar de fora disso? Será que nós vamos ignorar isso? Só se não tiver o amor de Deus. Exatamente. Pastor, a gente tem que acabar. Tem que acabar. Tá, gente? Tá muito show, tá muito legal o papo. Sim. A gente parte para outros assuntos depois. Sim. Eu já te convido aqui na frente de todos. Curte aí, joga para cima, entra nas nossas redes sociais. Wellington Paciência 19857, Pastor Evan Clerc, lá com a página dele. Pode procurar ele a hora que precisar, porque esse aqui não é somente um homem de Deus, é um homem que tem empatia, um homem que tem coragem e um homem que está aqui. Porque para estar do meu lado aqui, tem que ser boa gente, eu faço questão disso. Pastor, vou me despedir agora do Haja Paciência, vou te passar a palavra, despede das suas redes sociais, do Instagram, do Haja Paciência. Fica à vontade aí, pastor, se quiser dar uma palavrinha final, é com você. Bom, gente, muitas pessoas sabem, eu vou falar aqui, Wellington, quando a gente conversou a primeira vez, nós fomos apresentados. Eu cheguei a vir candidato em outras oportunidades e eu pedi a direção de Deus, porque eu acho que tudo que a gente faz tem que pedir a direção de Deus. Eu nunca, Wellington, questionei o fato de não conseguir algo. Eu acho que todos nós
entendemos o momento. Há um tempo, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, para todas as coisas. E eu fiz questão de apoiar o Wellington, primeiro porque o Wellington tem a mesma visão que nós temos. Né? Quem está nos assistindo aí, vai assistir depois, esse desejo, essa vontade, essa garra de atender pessoas, de ajudar pessoas, mesmo antes, e eu falei isso para o nosso grupo lá da igreja, o Wellington, que me chamou a atenção é que ele não faz isso porque hoje ele é candidato, ele faz isso há anos. Já quem conhece ele, e eu tenho conhecido pessoas e contado pessoas que eu tenho falado de você e falo assim, caramba, eu conheço esse cara aí há muitos anos, há pelo menos 4, 5 anos, antes de qualquer questão de candidatura. Então isso é importante a gente dizer isso. Né? Eu tenho muitos amigos, velho, que são candidatos, tenho vários contatos de pessoas que também estão vindo. Então assim, para nós decidirmos apoiar o Wellington hoje, é porque a gente sabe da importância, sabe do caráter dele, é uma pessoa que tem se demonstrado aí pronta para ajudar pessoas. Tem um grupo de Haja Paciência aí enorme que eu quero parabenizar, não só você, mas todo o grupo do Haja Paciência, a tua equipe, cara, que é sensacional. A gente vê os vídeos, quem não assiste... Tirando o pastor Anderson, o resto é assim, ó... Então, assim, é uma equipe sensacional, a gente fica apaixonado vendo os vídeos, então quero parabenizar a equipe. Quero pedir a você que está nas minhas redes sociais, no Instagram, eu vou compartilhar depois no Facebook, na minha página, que você dê esse voto de confiança para o Wellington agora. Eu não estou fazendo uma divulgação enorme de outros candidatos, como falar, pastor, por que isso não me divulga? Eu falei assim, porque a gente tem um compromisso, né? A gente assumiu um compromisso. Respeito todos, amo todos eles, mas a gente viu no Wellington hoje uma pessoa alinhada, como a gente gosta de falar, Wellington. Alinhada com os nossos propósitos, com as nossas ideias, homem de Deus também. Então, tudo isso a gente leva assim em consideração. Como ele falou, a gente não vota só, né? A gente não é candidatos evangélicos, mas a gente viu no Wellington esse alinhamento. Então, quero aqui agradecer essa oportunidade que você também nos deu de estarmos aqui, parabenizar mais uma vez a sua equipe e pedir a você que está nos assistindo aí, deixa o curtir, compartilha, comenta. Eu tenho certeza... Dá ideias, né, Wellington? Eu gosto muito de pedir isso. Né? Com certeza. Deixa o seu comentário, suas sugestões, tanto só para suas críticas, né? Tem os Holter, que fala assim, né? Holter, tem o lance Hyper, né? Os Hyper aí, não tem problema não, né? Página vira e mexe, acontece de um lá entrar, tá bom? Então, mais importante é você comentar, deixar suas sugestões, porque eu tenho certeza que o Wellington aí vai aproveitar essa oportunidade muito bem. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Se eu não souber, eu te pergunto. Estamos juntos, a gente tá aí. Se eu não souber, eu te pergunto também. Tá ok? Beijo, galera. Beijo, meus amigos do Haja Paciência. Pastor, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Bem, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que o nome do Senhor seja glorificado na vida do Wellington, de toda a sua equipe, de todos nós, e que Deus possa aí dar a sabedoria necessária para o Wellington, para que ele possa ser aí um político, um deputado atuante e pronto a atender realmente os necessitados com o amor e o carinho que eu sei que você tem, Wellington. Parabéns aí, que Deus abençoe a todos. Amém. Fechou, meu amigo.